Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Um ótimo domingo para todo mundo. Espero que tenham aproveitado bem o final de semana. Hoje, 19 de novembro, 7h50 da manhã. E vamos falar um pouquinho sobre a nossa expectativa aí de abertura de mercados. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve no canal. Entra no nosso Telegram também, que a gente está lá 24 horas por dia. Inclusive, lembrando aqui a todos que a gente tem a nossa live no dia 23, quinta-feira, 7h30 da noite, lá no Telegram. Então, conto com a sua participação. Vamos para o mercado? Cara, que semaninha, né? Realmente foi além da expectativa de todo mundo. O que é bom, porque eu igual eu estava comentando lá com o pessoal do Telegram, quando todo mundo quer vender, não vai cair, né? A gente precisa que muita gente queira comprar para que a gente possa poder vender, porque senão a gente não consegue achar liquidez e combustível para isso. E agora começaram até as notícias de bolsa para 140 mil, bolsa para 150 mil, então isso viria a ajudar bastante a gente na nossa venda. Deixa eu abrir aqui o nosso point fix junto. Aqui. Bom, vou tirar tudo isso aqui do passado para a gente poder conversar de novo. Tá? Lembrando que a nossa expectativa de mercado sempre foi o quê? Quando a gente olha aqui. Movimentos de topos e fundos ascendentes, rompe a última estrutura, preço quer ir para cima, não tenho liquidez, agora eu tenho que fazer a minha onda de mitigação, que é o transporte de dinheiro até pontos de suporte, para que eu encontre algum suporte factível e viável, para que eu consiga continuar subindo. Consiga continuar subindo, certo? Beleza. Não sei se foi esse aqui o ponto de suporte extremo, o ponto de suporte que vai realmente manter toda essa tendência de alta e agora romper a última estrutura. A gente trabalha com o que a gente está vendo no gráfico. E o que eu estou vendo aqui, né? A gente já sabe que olhando um cenário um pouco mais próximo aqui, a gente tinha essa região de liquidez aqui, que foi capturada. Inclusive até o último pavio. Então, aqui agora é a minha nova linha de captura de liquidez. Estamos em cima deste order block. Já tocamos? Tocamos em cima, né? Tocamos em cima dele. Estou numa região já de venda. Por que eu estou numa região de venda, que é uma região de prêmio? Aí que a gente fala, toda vez que eu tenho uma pernada, eu pego a última delas. Então, eu vou tomar isso aqui como a minha maior referência, tá? Porque essa é a minha maior referência de perna de retração do movimento. Qual movimento? Esse movimento aqui forte, tá bom? Então, eu tive impulsão, retração. E aí eu sei que eu estou acima de 50%, então eu tenho que procurar por vendas. Aqui tá caro para eu poder comprar, pelo amor de Deus. Se eu vou comprar, eu vou esperar algum retorno próximo aqui dessa região, mais ou menos. Então, a gente já tocou esse ponto aqui. Eu tenho sim o vendedor do diário se apresentando novamente. Vou desenhar isso aqui. Se apresentando novamente. Nessa região ele se apresentou, nessa região ele se apresentou, nessa região ele se apresentou. E agora o que ele pode estar fazendo aqui? Ele pode estar fazendo o preço médio do vendedor. Porque ele quer induzir todo mundo que ele morreu, que ele não está mais presente. Falou, acabaram comigo, bota mais gente na compra, agora os vendedores morreram, agora nós vamos para 150 mil. E aí sim, a bolsa poderia ir lá para 150 mil na cabeça do varejo, pessoa física. Mas o que a gente tem que ter em mente é que ele pode estar fazendo o preço médio aqui, induzindo todas as pessoas a comprar, induzindo todas as pessoas ao erro, para que ele possa realmente agora vender. Como é que eu percebo isso? Inclusive, terça-feira a gente teve um indicador super importante, que é o CPI, lá nos Estados Unidos, e foi esse indicador que fez surgir esse candlezão aqui. Como é que eu sei que surgiu esse candlezão aqui? Por que eu falo que pode ser um preço médio do vendedor aqui? Porque provavelmente o cara que estava vendendo aqui estopou e ele agora precisa refazer a posição dele. Ele precisa pensar onde é o ponto mais estratégico para eu poder montar novamente minha posição. Mas, Ariane, como é que você sabe que ele estopou? Justamente pela ineficiência que foi gerada. Olha o tamanho dessa ineficiência. Foram de quantos pontos aqui? Vou ver.
mais ou menos 2.500 pontos, 2%. Então, foi um puta vendedor estopado aqui. Não quer dizer que é ele que vai voltar aqui em cima, novamente, mas quer dizer que todos os vendedores aqui dessa região estão refazendo as suas posições. Então, isso aqui foi uma barra que pegou todo mundo de surpresa, inclusive o próprio vendedor. Se a gente for descer aqui no tempo gráfico do diário, não, nem no diário dá para ver, né? Na verdade, é o seguinte, dá até para pensar numa outra hipótese, né? Se eu quero muito vender, Yane, é que eu não tenho coragem de vender no risco, eu tenho que vender pela manipulação, porque eu acredito que é muito mais fácil para mim, pelo meu plano estratégico. Então, o que eu tenho que esperar acontecer? Eu tenho que esperar o candle fechar aqui dentro, então ele fecharia mais ou menos assim, perder essa mínima aqui, e aí eu poderia vender com o principal objetivo até aqui ainda. Se isso não acontecer, tem a entrada de risco aqui, deixa o order block do semanal. Opa. Pai. Deixa o order block semanal, mas eu não gosto de entrar já no primeiro toque. Eu gosto de entrar pelo menos nos 50% porque eu diminuo o meu stop. Então eu teria marcado aqui, ó, essa região. Deixa eu tirar já isso aqui. Estaria marcando essa região, inclusive eu até vou botar uma linha aqui me avisando, mais ou menos em 127 mil. Então seria ainda mais 3 mil pontos para cima. De que ali seria o melhor ponto de venda no momento. Tem gente que já entrou no risco aqui. O stop dessa pessoa tem que estar aqui no mínimo. Opa. Tem que estar aqui no mínimo. Se você quiser mais segurança, realmente só em 131 mil é um stop caro, com certeza. Mas pensando que nessa operação, vou dar um desvio aqui. Pensando que qualquer operação vendedora que a gente fizer aqui vai ter justamente esse retorno aqui, esse potencial retorno para este risco aqui, é uma operação que vale super a pena a gente tentar aí o risco, né? É isso que a gente tenta mesurar sempre. O que tiver melhor risco, retorno, a gente está entrando. Como eu estou muito próximo de um topo, eu não vou pensar em comprar, vou pensar em vender e aí tentar atingir as maiores zonas de liquidez. Liquidez que a gente sabe que tem maior combustível é justamente a liquidez externa de cada pernada. Então, seria essa região ou essa região. Se eu for estopada aqui, que eu seja estopada com um bancão, que eu seja estopada com um big player, não com o restante dos CPFs da Bolsa. Qual que é a outra hipótese que a gente poderia esperar aqui? Não é, do Ibovespa eu acho que o mais seguro seria isso. Agora, qual que é a outra hipótese pensando num tempo gráfico menor, tá? Seria que no 240 minutos a gente formasse pelo menos uma base aqui, lateralizando, e aí sim eu teria uma última puxada, fechando dentro do meu order block, porque até agora eu nem fechei dentro do order block de semanal. Depois eu fecho fora, perdendo a mínima aqui, aí eu poderia entrar com o stop até aqui em cima, menor risco para mim, com o primeiro alvo aqui nessa ineficiência, no 50% dela, e aí o restante, o alvo lá para baixo, tá? Que a gente já tinha falado de expectativa de movimento. Lógico que aqui a gente sabe que é uma base, então tem uma possibilidade de possível parada do preço. Aqui a gente tem a nossa ineficiência, também é parada do preço. Aqui é a última parada do preço antes da gente ir para o próximo patamar de diário, tá? E de semanal. Então a gente tem que traçar nossa estratégia conforme o quanto que eu quero pegar de alvo. Sabendo que, sim, ó, Ariane, eu tô tentando pegar o alvo lá de baixo, cara, aqui pode dar uma reversão, aqui pode dar uma reversão, aqui pode dar uma reversão. Então é aí que você consegue pensar se você poderia fazer uma parcial, alguma coisa do tipo, tá? Deixa eu tirar aqui tudo novamente, porque eu queria só explicar uma outra coisa para vocês. Olhando isso aqui tudo como uma base, poderia deixar essa linha aqui, que foi a linha que aconteceu realmente a manipulação no passado, certo? Aqui que eu tive a primeira atuação do vendedor. Bem aqui, beleza? Aqui eu tive spring. Lembra que a gente sempre fala para vocês, deixa sempre a reta traçada, a linha traçada, nunca tire ela. Então, o que eu poderia estar pensando? O que aconteceu agora aqui? O toque dessa mesma linha, que é o que a gente chama de defesa do médio do player. Então, isso aqui pode ser um movimento da defesa do médio do vendedor. Aquele cara que estopou na terça-feira era um vendedor da esquina, né? E agora que tá surgindo o cara, né?
Então, isso aqui a gente pode estar olhando com relação a esse movimento. Se eu for pensar em questão de indicador, eu teria ainda um espaço para subir, sim, porque eu gostaria de ver o IFR 14 aqui próximo dos 70. Ele ainda está aqui em torno de 66, mais ou menos. Então, isso pode levar com que tenha ou a nossa lateralização e a última puxada para atingir os 127 mil, que é os 50% do order block que a gente quer. 50% aqui, deixa o order block. Vou até pintar. Esse aqui, para dar a venda final, ou justamente só fechou dentro da região, fechou fora da região, a gente já poderia fazer uma venda mais curta, tá? A venda aqui dos 50% para mim é a venda até aqui, beleza? Pelo MACD também, olhando aqui, a gente começa a querer formar uma divergência no semanal. Começa. Eu precisaria que continuasse subindo um pouquinho a bolsa aqui, sobe um pouquinho a mais. Nisso a gente estaria formando o nosso MACD mais baixo, já faria essa divergência aqui, pá, alinhado com o IFR, pá, e aí sim, eu teria todos os cenários a favor, que é aquilo que eu fico brincando com o Clinton, todos os astros a favor dessa venda maior aí. Então, sim, eu quero que todo mundo fique falando que a bolsa vai para 150 mil, porque é aí que a gente poderia atuar nessa região vendedora. Quando estava aqui, em torno dessa região, ou quando estava aqui, em torno dessa região, vocês podem voltar aí nos vídeos do semanal, há 2 semanas, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, eu falando para vocês, ó, isso aqui é ponto de compra forte, isso aqui é ponto de ponta de compra forte, compre, últimas chamadas para compradores, até tá lá o título. Aqui também, ninguém acredita, porque quando tá aqui, a galera quer o quê? Quer vender. E quando tá aqui, a galera quer o quê? Quer comprar. E a gente quer o oposto disso, que o R junto com o big player, não com o restante das pessoas. Então vamos agora para dólar. O que a gente está pensando de dólar? Eu tinha comentado também há umas semanas com vocês atrás que a gente tinha rompido essa região aqui. Essa região aqui. Isso aqui era o nosso key level do semanal. O que é key level? É aquilo que mantém a minha tendência de baixa. Eu sei que se começar a fazer um pivô ou se romper essa região e o preço aceitar negociar do outro lado dessa minha linha, eu sei justamente que o vendedor está enfraquecendo, o comprador está tomando posição, e aí eu poderia ter o início de reversão da tendência do semanal. Por enquanto, a gente ainda não teve. A gente teve o quê? A manipulação, que foi fechar acima da região, fechar abaixo, chamamos essa venda aqui, e o alvo final dessa venda está aqui. Tá aqui. Ah, mas isso aqui já poderia ser um alvo? Sim, poderia, porque já capturou essa liquidez anterior aqui. Essa aqui, ó. Deixa o cara aqui. Vou tirar isso aqui. Deixa o cara aqui. Inclusive, a gente poderia estar manipulando esse fundo aqui. Deve ter acontecido isso no próprio diário. Aqui. No próprio diário isso aconteceu. Fechamos abaixo, agora fechamos acima. Na segunda-feira, se isso aqui for rompido, isso aqui já me ativa o potencial ponto de compra para poder retornar até aqui. É o melhor ponto de compra da vida? Cara, não, porque eu queria que ele chegasse até aqui, nessa região pelo menos. Nessa região pelo menos. Ou então, achei que tava ventando, tinha um bicho aqui. Ou então, eu vou aceitar que esse aqui é o movimento de parada do preço, para que eu já possa comprar, e aí eu tenho que ter noção do seguinte, se eu for estopado, eu tenho que entrar novamente nessa região. Por que eu gostaria que isso aqui acontecesse? Porque se eu sei que eu tenho ainda mais força para a bolsa subir ainda mais um taquinho, então o dólar poderia vir na contramão para poder cair mais um pouquinho para poder comprar, tá? Mas não impede essa compra aqui já estar sendo realizada. Tá melhor, inclusive, do que já a venda de risco do Ibov, tá? Isso aqui, inclusive, é um candle Clinton. Não é perfeito, porque a gente gosta que o candle Clinton esteja um pouquinho mais abaixo do corpo, mas já é um candle Clinton com a mínima aqui.
inclusive foi rompido junto com a ticada do MACD aqui, ó. Ticou para cá e aqui ativa a compra do diário. Se eu for entrar para um tempo gráfico dos 60 minutos, eu poderia estar vendo que isso aqui era uma base anterior. Aqui rolou o meu primeiro spring, a primeira manipulação que deu alvo, e aqui a manipulação em cima do fundo anterior, que deu stop. Então, nos 60 minutos você teria sido estopado as duas vezes. Não teria nem sido bacana. Você até poderia estar olhando isso aqui como uma próxima base que estava sendo formada, que está sendo formada, né? Aqui. Esse movimento grande poderia estar sendo um spring, talvez de uns 240, né? Deixa eu ver. Esse movimento poderia estar sendo um spring de 240 se ele fechar aqui abaixo de novo. Abaixo de 4894, mais ou menos. E aí seria uma venda acionada para poder perder essa região e aí chegar no ponto que a gente gostaria de comprar mesmo, tá? Mas não tá de todo errado, novamente, se você já tomou posição pelo diário ou pelo 240 minutos, é que pelo 240 minutos fica muito ruim você comprar aqui. Muito ruim. Pelo 240 eu nem teria tomado. Pelo 60 eu teria que esperar pelo menos voltar até aqui, ó. Até esse ponto aqui. Para poder comprar esse recuo aqui, apostando que agora a próxima região a ser testada seria aqui. Tá? E sim, ainda tem espaço pelos indicadores também para a gente ir um pouquinho mais para cima. Mas a melhor compra aqui não seria desses tempos gráficos menores, se você não entrou, né? Seria só pelo diário e aí seu stop tem que estar aqui embaixo mesmo. Por outro lado, se eu pensar que isso aqui poderia ser uma única onda, essa aqui, eu poderia esperar o preço mais ou menos nessa região aqui, entre 485 e 487, para poder comprar e aí sim tentar levar o preço para essa região novamente. E aí paga também o seu risco, né? Deixa eu ver aqui se paga. Paga até mais que 3 para 1. Fica bom. Entrar aqui pelo tempo gráfico menor já não daria. Só se for pelo diário. E aí, novamente, o diário, seu stop está aqui embaixo. É um stop de 64 pontos para um alvo. Final de... Tá bom, né? Não tá ruim, não. Por isso que vale ainda esse stop aqui para mim, na minha opinião. Se eu for estopado aqui, eu entraria aqui por último. Tá? Vamos agora para mercados externos. Eu estava olhando o Brent, justamente para saber pontos de parada, e a gente viu que ele parou justamente nesse Super Doji. Foi uma coisa que eu tinha comentado lá com o pessoal do Telegram. Agora, o que ele está fazendo? Ele está voltando para poder testar novamente essa região. Se superar essa região, aí eu poderia buscar por novos pontos de venda aqui ou aqui. Tá? Agora, se eu for olhar isso aqui como um cenário semanal, eu ainda estou dentro da minha pernada que rompeu toda essa estrutura, então eu estaria revertendo a minha tendência de baixa, que foi essa queda toda ao longo do ano, para uma tendência de alta. E aí, se isso é uma verdade, eu estou no melhor ponto de compra. Eu já tinha desenhado. Eu estou no meu melhor ponto de compra, porque eu estou abaixo dos meus 50%. Bem verdade, ainda não atingi aqui essa região, que aqui seria o Optimal Trade Entries, né? Que a gente fala que é o 79%. Mas aqui já seria um ponto de compra bacana para poder voltar para essa região aqui. Voltar para essa região. E aí, se eu tiver como cenário macro essa pernada aqui, ó. Deixa eu dar um desenho. O que eu tinha aqui? Testei esse último fundo. E agora eu estaria me preparando para voltar nessa região. É uma possibilidade? Demais, tá? Mas isso aqui é um trade, assim, de ano, né?
olhando para o curto cenário, como a gente ainda não está no momento totalmente de reversão, a gente já sabe que o que aconteceu. Quebrei essa onda aqui, essa onda não, quebrei essa região aqui, que era a minha estrutura antiga, que era o meu key level do semanal de baixa, quebrei até aqui. O preço já atingiu 50%? Deixa eu ver. Opa. Cadê aqui? Aqui não me mostra. Deixa eu fazer o contrário. Extensão, eu acho. Isso. Quase 50%. Na verdade, eu até tomaria isso aqui como já atingido o choque. Pelo número de negociação de barras que atingiu aqui acima dessa região aqui, de 88,31. Pelo tanto de barras que já foram negociadas, eu já estaria considerando aí um potencial choque. Tendo isso em vista, então realmente, isso aqui agora é uma região que o player do semanal já poderia estar negociando dos dois lados. Então eu tenho o player tanto comprador ativo quanto o vendedor. E se ele está ativo dos dois lados, eu tenho que procurar o seguinte: toda região de topo eu vou estar vendendo e toda região de suporte eu vou estar comprando. Não me interessa a tendência que vem do lado esquerdo, né? Porque eu sei que ele está negociando agora para os dois lados. Agora, se eu for pelo diário, rompi o meu key level, fiz primeiro boss, estou para alta. Depois, perdi minha estrutura, entrada de confirmação, primeiro boss. Não, no diário ele tá vendedor mesmo. No diário ele continua vendedor. Então, pelo diário, se é um trade mais curto, eu tenho que esperar todo o repique para poder vender, como aqui, como aqui, como aqui, tá? Isso é porque eu tava... Tem vários alunos me perguntando toda hora sobre petróleo, não só por causa do próprio Brent, mas por conta de Petrobras. Agora vamos falar aqui um pouquinho rapidinho. Na verdade eu queria falar de outra coisa com vocês. DXY. Antes de falar desses dias, vou falar do S&P. Fica mais fácil. S&P, a gente tinha falado sobre essa compra aqui, nessa região. Atingido o alvo dessa compra. Na verdade, para mim, o alvo já estava até aqui. Isso aqui subiu muito mais do que eu estava esperando, de fato. A gente sabe que a maior liquidez é a liquidez externa, então tem ainda potencial do preço vir testar essa região para poder dar a venda, para a gente poder voltar para este ponto agora. Aí aqui ele manipularia, certo? Muita gente falando que não existe mais recessão, muita gente falando que a taxa de juros agora não vai mais subir, porque a economia está sentindo, então isso é muito bom para a renda variável, etc e tal, é isso que a gente quer novamente. Então, o que seria o cenário ideal para mim aqui agora? Pelo semanal, eu queria pelo menos que ele rompesse essa região. Pelo semanal, tá? Não rompeu ainda. Preciso que ele suba aqui. Essa linha é qual? Deixa eu ver aqui. 4538. Que ele pelo menos vá um pouquinho acima para poder dar a minha venda melhor aqui. Pelo diário, eu estou formando uma base. Isso aqui é lindo, né? Estou formando uma base aqui. E aí, para mim, o que seria o cenário mais top do top? Depois que eu formo essa base, eu dou a Não, mais top do top, sabe qual que é? Primeiro ele botar a galera na venda, depois ele stopa essa galera da venda para vir para compra. Então aqui, bota a galera na venda aqui, depois bota a galera na compra aqui. Depois de botar todo mundo na compra, rompendo essa região dessa linha tracejada que eu coloquei, aí sim ele poderia vir dar o meu spring aqui para poder retornar para este ponto, tá? E isso seria o melhor dos mundos. Mas o que eu já aceito para poder estar vendendo? Eu já aceito essa lateralização aqui. A última puxada seria para cá.
depois ele fecha abaixo e me dá a venda. Vender aqui direto a perda, eu não consigo. O que eu poderia esperar, então, se eu ficar de fora desse cenário e não fizer manipulação aqui? Eu poderia esperar ele perder essa região, daí ele vem e volta a testar o preço aqui e eu entro numa entrada de confirmação, tá? Com meu risco bem menor para poder retornar. Parte das vezes não tem essa entrada de confirmação, tá? Mas é um risco que a gente toma. Eu prefiro do que correr o risco de ser liquidez aqui já no primeiro fluxo vendedor que surgir. Beleza? Aqui, Bitcoin. Como é que tá o ouro? Foi nisso. O ouro deu aquela venda do semanal, que a gente estava comentando há um tempo atrás, semana passada. Essa venda do semanal. Agora ele está retornando aqui e eu acredito piamente que ele teria força para voltar para essa região. Mas antes disso acontecer, lógico, a gente sabe que aqui ele poderia fazer simplesmente o rompimento dessa região aqui, ó. Para aí sim, dessa vez, ele conseguir fazer o fechou acima da região, fechou abaixo da região e me der essa venda aqui. E aí, primeiro alvo dessa venda aqui, segundo alvo lá para baixo. Lá para baixo aqui, ó. Aqui. Esse movimento de venda do ouro, eu gostaria que ele acontecesse mais aqui em cima, porque aí ele viria casar justamente com a nossa análise da bolsa e do dólar. Eu não queria que ele acontecesse já agora, aqui de antemão. Não queria. Enfim. E Bitcoin, muita gente vendeu aqui, quando fechou dentro, não, aqui, é tudo diário, né, 240. Na verdade, muita gente vendeu no toque, eu não tive coragem de vender no toque. Eu vendi neste ponto aqui, fechei acima da região, abaixo da região, aqui me deu a venda com esse alvo aqui, acabou, finito. Agora, o que eu posso estar esperando acontecer? Isso aqui está sendo a formação de uma nova base para que o meu diário possa fazer a manipulação. Então, o meu diário teria que estar fechando acima. E aí, eu gostaria que ele tocasse aqui essa região, essa linha aqui, que é justamente esse 50% aqui, ó. Esse 50% aqui, para me dar a melhor venda. Ele já até fechou acima, mas eu não confio nesse movimento ainda. Enfim. Gostaria que ele tocasse essa região, para aí sim ele me dar a venda aqui em cima. Aqui em cima, para vir em torno daqui, ó. Então, ele toca aqui. Toca aqui. Venda de risco para mim. Fecha aqui embaixo. E aí sim, estarei buscando primeiro patamar aqui, segundo patamar na nossa base do semanal, que a gente tem desenhado aqui, ó. Essa base do semanal aqui. Seria o alvo final, tá? Já aceito se acontecer o seguinte. Se o semanal fechar aqui dentro. Deixa eu mas eu queria que pelo Fair Gap ele fechasse aqui. Tudo bem. Enfim, já aceito uma venda de semanal se ele fechar assim, ó. Opa. Aqui. Fora do Fair Value Gap. Então, ele fechou dentro, fechou fora. Aqui já me ativa a venda para poder voltar para essa região aqui, tá? É um risco retorno bacaninha, tá? Daria sim. E aí, quando ele voltasse aqui, a gente teria a nossa compra para poder ir junto com o Bitcoin lá para cima. Mas o melhor cenário para mim ainda era ele subir um pouquinho mais. Gostaria. E ele subiria junto com a bolsa lá nos Estados Unidos e subiria com a nossa bolsa aqui mais um pouquinho. O último respiro dos mortais. Sabe aquela impressão que a gente tem? Sabe quando o pessoal tá muito doente na UTI e
E as notícias são só negativas, ele não vai sobreviver, não vai sobreviver, não vai sobreviver. De repente, o cara dá uma melhorada, e assim, é impressionante. Dá uma melhorada e depois ele vem a morrer. O pessoal espírita fala muito que isso aí é justamente porque quando a pessoa está muito em cima da pessoa que está doente, os familiares, né? Quando eles ficam muito em cima, o espírito não fica em paz. E para que o espírito fique em paz, para poder seguir e poder transcender, né? Ele precisa que as pessoas deixem ele tranquilo, não fiquem lá em cima orando para que ele fique, para que ele fique, para que ele fique, porque o poder da oração e da energia é muito forte, né? Eu acredito muito nisso. E não deixa o espírito livre para poder descansar. Então, o espírito ele dá uma melhorada no corpo para que as pessoas fiquem tranquilos, cessem um pouco essa oração, cessem um pouco essa preocupação que traz o espírito para baixo, no terreno, né? E aí, quando cessa, ele fica livre para poder transcender, né? Então, isso aqui, para mim, seria o último respiro dos compradores, tá? Antes de morrer para cá. Tecnologia esquisita. Enfim. Lembrando vocês, então, que a gente tem... Opa. Aqui. Lembrando vocês que a gente tem a nossa live do Telegram no dia 23 de novembro, quinta-feira que vem, 7h30 da noite, lá no Telegram. Então, para você participar, você tem que entrar no Telegram. Aproveitem essa oportunidade, porque a gente vai poder bater um papo bem sincero para ver o que a gente poderia aí estruturar junto, se dá para fazer alguma coisa. Tem que valer o tempo de vocês, tem que valer o nosso tempo, para a gente poder aí ter um acompanhamento um pouco mais próximo com vocês. Diferente do que tudo já existe no mercado, que as pessoas aprendem num curso de 12 horas e espero que vocês sigam a vida assim e tchau, né? Enfim. É isso, gente. Um grande beijo para todos vocês, um ótimo domingo e até mais.